Oi. Oi pra você. Essa é a Raquel de confeitaria de Muni vivido. Vem confeitar de Muni comigo. Ai, gente. Oi pra você que não me conhece. Eu sou a Raquel da Docete Confeitaria. Seja muito bem-vindo. Vem confeitar de Muni comigo. Ai, gente. Ai, gente, vê se eu aguento. Ai, gente, como vocês puderam ver aí no título, né? Eu vou ensinar vocês a fazer uma massa chiffon. É uma massa, gente, muito gostosa, muito estruturada. É uma massa, gente, que ela é muito saborosa. E você não precisa... Peraí. E aí, gente, é uma massa muito estruturada, muito saborosa. E a partir dessa receita você nunca mais vai errar a sua massa, tá bom? Ela é claro, gente, se você seguir todas as dicas que eu vou passar aqui pra você nesse vídeo, tá? O meu intuito desse vídeo, gente, é que você pare de ter desperdício, que você tenha, pare de ter prejuízo, porque eu sei como que é, gente, você ter que fazer duas massas para um bolo só. Não, gente, acabou isso agora em nome de Jesus. Então fica comigo nesse vídeo, aprende essa massa para sempre. Você não vai errar mais essa massa e todas as massas que você fizer a partir desse vídeo vai ficar alta, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, gente, essa é a nossa receitinha. Nós vamos precisar de 4 ovos grandes, 190 gramas de açúcar, esse é o açúcar cristal mesmo, 250 gramas de farinha, 10 gramas de fermento químico para bolo, tá bom? Essência de baunilha, 30 ml de óleo e 190 ml, gente, de leite. E essa é a nossa forma, né? Ela tem o diâmetro, gente, de 18 centímetros, né? Por 10 de altura, tá bom? E essa mesma receita, gente, pode me render também 2 bolos aro 12. E aí, gente, agora, né? Eu venho separando as claras, né? Das gemas e te falo, gente, o ovo é o rei dessa receita. O ovo é muito importante, gente, que ele esteja fresco, novo. Ai, como é que eu posso ver? Gente, eu ainda quebrei ele aí na frente de vocês, né? Para que vocês possam ver o ovo fresco, gente. A clara, ela é bem gelatinosa e bem consistente. A ponto de, na hora que você for separar, ele falta levar a gema junto. De tão consistente que ele ainda tá. Se o ovo que você for usar na sua receita, na hora que você quebra, ele já está bem aguado, a película da gema já está bem fininha, gente, esse ovo não presta mais para bolo. Presta para outras coisas, para bolo não, porque isso vai desandar a sua receita. Então, é muito importante que os ovos, gente, estejam frescos para essa receita, tá bom? E aí eu ponho uma pitadinha de sal e reservo essas claras, tá bom? E aí no mesmo bol aí que eu coloquei as gemas, eu coloco o açúcar e bato, gente, um pouquinho, ó, até dissolver parte do açúcar. Né, ele fica até um pouquinho mais claro. E agora, gente, é só colocar o restante dos ingredientes que são líquidos, né? Que é o leite, o óleo, a essência de baunilha. Gente, eu coloquei no olhômetro, né? Desculpa, eu tinha que ter passado a medida, mas foi mais ou menos 2 a 3 gotinhas generosas aí de essência. E aí eu bato bastante, gente, até dissolver completamente o açúcar, né? E agora, gente, eu separo em 3 partes a farinha. É algo muito importante, gente, eu falo para vocês sobre a farinha. Gente, como eu falei, se o ovo é o rei dessa receita, a farinha, a qualidade da farinha é a rainha. Porque se você coloca, gente, na sua receita uma farinha que não seja de qualidade, gente, essa massa fica pesada. Entendeu? Porque a farinha de qualidade, ela é um açúcar, ela é uma farinha mais refinada, né? Ela é mais branquinha. Então, ela altera o sabor, a textura, a cor da sua massa. Essa massa fica tão branquinha, gente.
Então, assim, isso é resultado, gente, de ingrediente de qualidade, né? É muito importante mesmo que você tenha ingredientes de qualidade aí para fazer os seus produtos, principalmente, gente, quando é para vender, para comercializar. Um outro ponto muito importante, gente, quer padronizar suas receitas, por favor, compre uma balança de precisão. Ela faz toda a diferença para você nunca mais errar sua massa. Porque eu falo, às vezes, quando a gente mede pela xícara, às vezes a gente pode até acabar errando, mas na balança de precisão isso não acontece. Vai ser sempre o mesmo peso, tá bom? E aí eu coloco, gente, aquelas claras que eu reservei com uma pitada de sal, eu bato aí ela, né? E o ponto, gente, dessa clara, ela tem que ficar num ponto bem firme. Eu posso dizer até dura mesmo. Muito, muito firme. Eu bati ela aí, gente, por volta de 2 minutos e 2 minutos e meio, tá bom? E aí, gente, olha só. Ela fica muito firme mesmo. Na hora, gente, que eu começo a agregar, gente, a agregar, né, a nossa massa, né, a essas claras em neve, ela ainda está bem consistente, gente. Quando você bate um ovo, gente, que não está fresco, na hora que você joga essa massa nessa clara, porque o ovo velho, ele até faz, gente, a clara em neve, mas na hora que você trisca nele, ele afunda na hora. Então, assim, é muito importante, gente, essa dica do ovo. Olha só, o quanto que tá consistente essa clara em neve. Ela chegou aí no último ponto, eu bati ela bastante. E aí, gente, eu separo, né? Separei as 3 partes. Eu sempre faço assim, sempre, tanto para agregar a farinha quanto a massa, ó. Eu separo em 3 partes, venho, vou agregando aos poucos. É porque o vídeo tá acelerado, né, gente? Mas isso é bem devagar, gente. É um movimento, assim, bem minucioso mesmo. Não tem por que bater essa massa aí. É só agregar mesmo a nossa clara, tá bom? E aí eu venho rapando tudo, gente. Rapando tudo, como eu disse aí, sem desperdício nenhum, sem prejuízo, né? Então, aí eu coloco, né, gente, a última parte, venho agregando de cima para baixo. E lembra, gente, tá acelerado esse vídeo, então parece que tá rápido que eu tô batendo, não. É de forma, assim, bem calma, bem tranquila. Eu vou agregando todo, vou rapando até lá no fundo, para que não fique nem a massa e nem as claras de neve separadas. Eu quero isso tudo unido, bem uniforme, né? Para a gente depois vir, né, com o nosso fermento químico. Mesma coisa, gente, não tem necessidade de bater, é só agregar tudo, né, para que essa massa fique bem uniforme, bem linda, né, para a gente colocar na nossa forma e ela assar por completo. E aí com a espátula, gente, eu venho ó, pegando toda a massa no fundo, nas laterais, e assim, gente, fica a textura dela. E aí agora, gente, é o pulo do gato. Vamos colocar toda essa massa nessa forma de, né, como eu disse para vocês, aro 18 por 10. Qual é o outro pulo do gato, gente, nessa receita para essa massa ficar alta? Gente, é simplesmente você colocar a massa, ó, ela tem que estar, gente, um dedo a mais da metade da forma. Eu tento mostrar aí para vocês, só que fica muito difícil, né, gente? Eu sei que pela câmera, às vezes a gente não tem dimensão. E outro ponto muito importante, gente, não pré-aqueça o forno. Colocou a massa no forno, aí sim você vai colocar o seu forno lá a 180 graus, tá bom? Não deixa, gente, de fazer isso, combinado? O ponto muito importante, gente, essa forma não pode ser untada nas laterais e no fundo ela só tem o papel manteiga. E aí eu filmei aí pra vocês, gente, ela no forno, tá vendo? Ela levanta, gente, ela fica até pra fora da forma, porém ela não transborda, né? Ela não é uma massa líquida que vai borbulhar e transbordar, fazer aquela bagunça, não, gente. Ela fica altinha, ó, acima do nível da forma, né? Mas sem transbordar, porque ela tá estabilizada. E essa massa, gente, assou por exatos 50 minutos. E aí eu espero 10 minutos mais ou menos ela dentro da forma para não desenformar quente. E olha isso, gente. Olha que linda essa massa. Olha a fofura. Olha a altura que ficou fora, gente, que é uma massa muito, muito saborosa. E agora eu quero mostrar para você na prática como essa massa ela é estruturada, gente.
o quanto que você pode aí não precisar se preocupar muito em regar, né? Porque às vezes a gente quer, vamos dizer, salvar a nossa massa molhando bastante, porque uma massa molhadinha ela é bem gostosa, né? Só que essa massa a gente não tem essa necessidade. E eu vou mostrar na prática para você o quanto que ela aguenta gente de recheio, de calda, porque ela realmente é uma massa saborosíssima, muito estruturada. E olha a maciez, gente, dessa massa. Olha como ela me permite ter discos de massa muito generosos. Olha só. E outra, gente, essa mesma massa, é porque os meus recheios aqui, né, eu faço sempre 2 camadas. Mas a altura que essa massa fica, ela me rende 4 discos generosos também, facilmente. Eu mostro isso até lá no bolo da minha filha, né, que eu confeitei, o do Aro 15, ela me rendeu 4 discos, tá bom? E aí, gente, eu fui limpar aí minha bancada, dei pausa na câmera e eu já tava montando o bolo e não tava gravando. E eu só vim me atentar a isso, né? Depois que eu já tinha colocado a metade dos morangos já tinha colocado também metade do recheio, né? Mas o que eu fiz, gente? Eu colei a massa aí, né? Com um pouquinho de recheio no cake board. Coloquei a massa, molhei, né? Como vocês podem ver ali, gente, a bisnaguinha, eu usei 2 dedinhos ali daquela bisnaga cheia, né? Eu usei 2 dedinhos dela para fazer uma marcação, né? Usei mais ou menos 2 dedinhos dessa calda nessa primeira massa. Gente, é muito importante você se lembrar, a primeira massa e a massa do meio são massas de sustentação, tá bom? Então, assim, é muito importante, como vocês podem ver aí, eu molhei apenas no centro, conservando bem as bordas, não se molha, gente, bordas da massa, porque essa calda que eu coloquei dentro dessa massa, ela vai se espalhar com o descanso. É para isso mesmo que tem o descanso, né? Essa água ela vai distribuir sobre a massa, então não tem necessidade de eu molhar as bordas, né, da massa. E aí, gente, eu fiz como se fosse um ninhozinho aí de recheio, centralizando. Aí você pode ver, vai ficar recheio só no meio? Não, gente, é o mesmo efeito da calda. Na hora que a gente prensar esse bolo, que vem a parte de cima a última camada de massa, junto com a calda, ela vai fazer um peso sobre esse recheio e ele vai espalhar. E é por isso que é importante a gente conservar as bordas da massa, conservar tanto sem calda como recheio, porque na hora que esse bolo assentar, gente, ele vai parar perfeitamente aí nas bordas, entendeu? Então, assim, se você já coloca na borda, na hora que esse recheio assentar, para onde que ele vai? Vai para fora da massa. Então, assim, é por isso que eu tô te falando, faça exatamente isso. Não precisa ser um ninhozinho só no meio, entendeu, gente? Você conserve mais ou menos de 1 a 2 dedinhos da borda da massa, tá bom? E os morangos, gente, que eu tô colocando aí, eu corto alguns, né? Mas a grande maioria, gente, é inteiro, tá? Eu gosto de trabalhar desse jeito. Morango, gente, é um perigo. Solta muita água e murcha, né, gente? Então eu prefiro trabalhar com ele inteiro para na hora do corte, né, que a cliente for consumir, porque eu montei esse bolo, gente, um dia antes, né? E no outro dia eu só confeitei. Então, assim, é muito importante conservar, né, gente, o frescor da fruta. Então, assim, na hora que a cliente for cortar lá no aniversário, no parabéns, né? Esse morango ainda vai estar super fresco. Vai estar exatamente do jeito que eu coloquei no bolo. E não vai prejudicar a estrutura do meu bolo, gente, soltando aí calda, né? Então, eu venho, gente, colocando saquinhos, né? Aí, envolvendo o meu bolo antes do acetato. Esse acetato, gente, ficou pequeno pro meu bolo, né? E aí, eu venho colocando mais um acetato para poder envolver todo o meu bolo, que é importante, gente, que todo esse bolo, ele esteja aí, né, com contenção. E aí, eu não sei como você gosta aí de trabalhar com acetato, se é colocando uma fita, mas eu amo usar, gente, essas liguinhas, porque elas são reutilizáveis, né? Eu consigo usar em todos os meus bolos e eu coloco bastante. Gente, ela faz uma contenção perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. E vou ajeitando aí, né? Ajustando para que esse acetato fique o mais retinho possível, né, gente? Porque, vou te falar, o acetato aí, se a gente não vai ajustando, ele pode deixar o seu bolo torto, tá bom? É muito importante que esse acetato ele esteja bem retinho mesmo, porque
porque senão na hora que você for tirar ele pode deixar o seu bolo torto, tá bom? E assim ficou, gente, a montagem do nosso bolinho. E no dia seguinte, o nosso bolo tá como, gente? Olha que lindo que tá esse bolo. Completamente estruturado, o recheio exatamente onde deveria estar. Eu não falei pra vocês, ele cede, gente. Então ele vem, ele sozinho mesmo com o peso que vai criando em cima dele, ele vai cedendo e ele para, gente, bem na bordinha da massa, né? Olha só que lindo. E aí eu venho, gente, fazendo a minha pré-camada. Eu acho muito importante. Tem gente que já vai e não faz e tá tudo bem, né, gente? Cada um trabalha de um jeito. Mas eu prefiro fazer pré-camada até pra me resguardar, pra não sofrer dor de cabeça depois. E aí, gente, esse bolo, ele é tipo um degradê. É, 2 camadinhas eu fiz aí de chantilly, do chantininho branco, né? E aí, no restante da lateral, eu venho fazendo colocando esse rosinha bem claro. E no centro, gente, do bolo aí na parte de cima, é mais uma camadinha de branco. É a referência, né, que a cliente me mandou. E, gente, eu nunca tinha visto. E, no fim, eu achei tão lindo. Lindo, lindo, lindo. Aí, nessa parte, gente, só tem que tomar muito cuidado, ó, da espatulação na parte de cima, porque senão, né, vai juntar aí o rosa com o branco e aí fica uma coisa só. Tira o efeito, né, que a cliente me mandou aí como referência. É só tomar um pouquinho mais de cuidado. Se um dia, né, você for fazer essa referência também. E aí, gente, com a minha espátula lisa, eu venho alisando aí esse bolo, né? E é importante, gente, espátula lisa e qualquer outra de textura, gente, é muito importante que ela esteja molhadinha, tá bom? Que esteja umidazinha para deixar esse chantilly o mais brilhoso possível. Apareceu, gente, uma bolhazinha, né? Aí na minha espatulação. E aí eu já me livro dela aí, gente, e venho espatulando novamente. Veja que eu umedeci a minha espátula de novo, tá, gente? Porque o chantininho, gente, quanto mais você mexe nele, mais ele vai começando a ficar poroso. Então, o ideal é que você faça essa espatulagem com a sua espátula hidratada para evitar que esse chantilly, tá bom, gente, fique poroso, né? Porque é muito feio, gente, o aspecto de chantilly poroso. Eu particularmente não gosto. E aí, gente, espatulei, ficou lisinho do jeito que eu queria. E eu ainda vou vir depois, gente, com a técnica de wave cake, né, nele. E aí eu fiz, gente, a quinagem desse bolo, com a espátulazinha mesmo que eu fiz a quinagem, eu venho fazendo esse efeito aspiral. Nunca mais tinha feito, gente. Eu fiz tanto com um pincel que eu tinha até esquecido dessa técnica, né? Também com a espatulação, com a espátula. E aí, gente, venho fazendo essa técnica do wave cake, que inclusive já tem aqui no canal, eu ensinando passo a passo, né? Que é uma técnica linda, gente. Linda, linda, linda. Eu acho esse efeito maravilhoso, gente. E aí, com um brilhozinho mesmo, perolado, eu venho aí, né, borrifando por cima do meu bolo. E esse perolado dá... Gente, eu acho lindo o bolo com glitter. Sou apaixonada. Fora que, gente, como o glitter, ele enaltece, né, a decoração. Ele enche os olhos do cliente. Então, assim, esse toquezinho, gente, esse detalhezinho já faz toda a diferença. O bolo já tá lindo, mas quando a gente vem com glitterzinho, olha só, até aproximei aí pra vocês verem, porque de longe não dá pra ver até o efeito que eu falei pra vocês do branco e do rosa, né? Aí, gente, gente, olha esse topo. Meu Deus do céu, olha que lindo essas borboletas. E aí eu venho, gente, colocando aí as pérolazinhas, uma por uma, bem depositadinha. Aproximei aí a câmera para você ver, né, os detalhezinhos desse glitter. Deixa aqui nos comentários, gente, o que você achou dessa receita, da montagem e dessa decoração, tá bom? Então é isso, gente. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Eu fico lisonjeada, gente, de saber que vocês estão aí do outro lado me assistindo, estão aprendendo comigo. Gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradecer hoje aí, né? Bati, né, aí os 1.000 inscritos. E eu sei, gente, que muito dos inscritos que vieram pra cá vieram através do vídeo dos pães. Mas você não se preocupe, gente. Eu vou fazer aí uma série de vídeos, né? Ensinando passo a passo, o ponto certinho da massa, qual o momento que você deve parar de colocar farinha,
como resgatar a massa, se você colocou farinha demais, como fazer cada recheio passo a passo. Então, assim, gente, tem apenas um mês que eu tô colocando os vídeos aqui, né? Então, assim, a gente tem muito tempo, se Deus assim permitir, né? Muito tempo ainda, gente, pra gente aprender um com o outro, tá bom? Gente, se você ficou até aqui, um beijo e tchau!